Sabe, na literatura mundial, poucas histórias conseguem misturar tanto suspense, intriga política e um mistério teológico tão profundo quanto o livro de Esther. É uma trama que fala de poder, de conspiração, de reviravoltas que a gente nem espera, mas no fundo, ela esconde um verdadeiro enigma. E é aqui que a gente se depara com o grande quebra-cabeça, um que fascina estudiosos há séculos. Pensa bem, como é que uma história que é fundamental para a sobrevivência de todo um povo pode simplesmente não mencionar o nome de Deus? Nenhuma vezinha? Mas olha, essa ausência não é um descuido. Na verdade, ela é a chave para entender a mensagem toda. Então, vamos começar por aí, mergulhando de cabeça nesse enigma. Como é que um livro sagrado pode aparentemente se esquecer de Deus? Para a gente conseguir decifrar essa aparente contradição, análises como a de Joyce Baldwin são essenciais. Ela mostra que, apesar do nome de Deus não estar ali escrito, a ideia de providência divina é o coração que pulsa em cada página. A mensagem não está no que é dito abertamente, mas naquilo que é revelado de forma brilhante nas entrelinhas. E essa história não acontece no vácuo, né? A gente está em pleno Império Persa, sob o comando do poderoso e bem temperamental rei Xerxes, também conhecido como Assuero. E o legal é que fontes históricas, como os escritos do historiador grego Heródoto, confirmam o luxo, a extravagância e até a instabilidade dessa corte. Isso dá uma base histórica super sólida para o drama que está prestes a acontecer. E claro, o que seria de um bom drama sem um grande vilão? É aqui que entra em cena Amã, o ministro principal do rei, um homem cuja arrogância vai ser o estopim para a crise que move toda a história. A narrativa aqui é genial, porque ela constrói um contraste perfeito entre Amã e Mardoqueu. De um lado, você tem o orgulho destrutivo de Amã, que não aceita ser contrariado, e do outro, a liderança firme e resiliente de Mardoqueu, que se recusa a abrir mão dos seus princípios. Esse choque entre os dois não é só uma briga pessoal, ele se transforma numa ameaça contra a existência de todo um povo. E aqui a gente vê a retórica venenosa do Amã em ação. Ele vai lá na orelha do rei e pinta os judeus não só como diferentes, mas como um perigo, uma ameaça direta à ordem do império. Com essa manipulação super astuta, ele consegue o que queria, um decreto real para aniquilar o povo judeu por completo. Bom, com uma sentença de morte assinada, o cenário parece completamente desolador, parece o fim. Mas é exatamente aqui que a história muda de tom e uma série de eventos que parecem pura sorte começa a tecer uma rede de salvação. Parem e pensem nessa sequência. Primeiro, a rainha Vashti é deposta, do nada, o que abre uma vaga. Aí, Esther, uma órfã judia, é quem se torna a nova rainha. Depois, Mardoqueu descobre uma conspiração, salva o rei, e isso fica registrado num livro e esquecido. E, finalmente, numa noite-chave, o rei tem uma insônia. Isolados, esses fatos parecem acidentes, coincidências, mas juntos eles formam uma corrente perfeita, preparando o palco para uma virada espetacular. Onde alguns veem acaso, a narrativa sugere um plano. E o autor usa uma técnica literária aqui que é simplesmente brilhante: a ironia dramática. Funciona assim: enquanto os personagens, como o próprio Amã, acham que estão no controle, vendo só suas próprias tramas e o acaso, quem está lendo a história começa a perceber uma mão invisível, sabe? Alguém orquestrando tudo nos bastidores. E aí chegamos na frase que é o coração de toda a mensagem, dita por Mardoqueu. Ele desafia Esther a enxergar a posição dela não como um golpe de sorte, mas como um propósito. É um chamado à ação que ecoa até hoje, sugerindo que talvez as coincidências da vida não sejam tão aleatórias assim, mas sim oportunidades. E esse chamado à ação leva a gente direito para o clímax da história, que é, sem dúvida, um dos exemplos mais perfeitos de reversão que existem na literatura. Essa tabela mostra a coisa toda de um jeito incrível. Cada plano maligno do Amã se volta contra ele mesmo de uma forma espetacular, quase poética. A forca que ele construiu para Mardoqueu foi onde ele mesmo morreu. A honra pública que ele tanto queria, ele foi forçado a dar para o homem que ele mais odiava. A destruição que ele planejou acabou caindo sobre ele e seus aliados. E o mais impressionante é que essa reversão não é só um acontecimento na trama, é a arquitetura do livro inteiro.
A narrativa é construída como um espelho. A tensão vai crescendo, crescendo, até um ponto central, que é a noite de insônia do rei, e a partir dali, a segunda metade do livro começa a espelhar e resolver, um por um, os problemas da primeira. É um jeito muito poderoso de mostrar que a solução já estava sendo preparada desde o começo. Essa libertação incrível não ficou só na história. Ela deu origem a uma tradição que continua viva e muito viva até hoje. O nome dessa celebração é Purim, que vem da palavra persa para sortes. E a ironia aqui é fantástica. A festa que celebra a soberania divina, que mostra que tudo tem um propósito, leva o nome do método de acaso, de sorte, que o vilão usou para tentar destruir o povo. É como dizer que um poder maior pode usar até as ferramentas do destino para cumprir seus próprios planos. Por isso, o Purim é celebrado com uma alegria contagiante. As comunidades se reúnem para ler a história de Esther em voz alta, fazem banquetes, trocam presentes e, o que é muito importante, praticam a caridade. É uma forma de manter viva a memória da libertação e de transformar a lembrança de uma grande ameaça num ato de esperança e de solidariedade. E assim a gente volta àquela pergunta do início: por que Deus não é mencionado? Porque o livro de Esther nos ensina uma lição poderosa. A soberania divina não age só em milagres explícitos. Ela age nos bastidores, através da coragem de pessoas comuns, através de coincidências e de reviravoltas que ninguém esperava. A mão de Deus, às vezes, é mais poderosa justamente por ser invisível. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se a providência divina pode agir de um jeito tão sutil e ao mesmo tempo tão poderoso numa crise daquelas proporções, onde mais na história, ou até nos eventos do dia a dia, a gente poderia encontrar padrões parecidos? A história de Esther é um convite para a gente olhar além do acaso e, quem sabe, encontrar um propósito maior nas coisas.